O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: o que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: tu respondeste corretamente, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus respondeu: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos de assaltantes. Eles arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faz a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Amado povo de Deus, quem usou de misericórdia? É a pergunta de Jesus. A palavra hoje é muito forte: misericórdia. E hoje é exatamente um pouco eco de quem ou veio à missa ou acompanhou ontem a liturgia. Ontem se questionava quais são os frutos, lembra da videira? Uvas de bondade, de justiça, ou uvas secas, ressequidas, ácidas, de iniquidade, de maldade. E na verdade, hoje o Evangelho, ele vem falar de misericórdia. E Jesus é abordado por um homem que não tinha intenção boa. Um homem que era veiaco, como a gente usa o termo. Um homem com dupla intenção, que vai até Jesus para colocá-lo em dificuldade. E pergunta: o que eu devo fazer para ter o céu? Será que essa pergunta é verdadeira e há uma disposição? Isso vale para mim e para você? Será que nós temos a reta intenção do céu? A pergunta
Jesus volta para ele e diz o que está escrito na lei. Fica mais fácil nós que lemos pelo menos um pouquinho, né, do Pentateuco, e hoje por 67% de escolha, continuamos em Josué, que eu tinha feito a enquete, e a decisão foi continuar. E citando o Pentateuco, o mestre da lei sabia, como nós sabemos: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a alma, com toda a tua força, com toda a tua inteligência. Quer dizer, todo o ser, a psique, a alma, tudo no ser humano é um amor a Deus. Não só ao teu próximo como a ti mesmo. O homem sabia, nós sabemos. Às vezes nós nos fazemos de veiacos, nós nos fazemos de espertinhos com Deus. E ainda o homem, Jesus diz: parabéns, você respondeu bem. Mas o homem, quem é meu próximo? Porque aqui diz: ao teu próximo como a ti mesmo. E aqui é uma tentativa do homem nosso de escolher quem ajudamos, como se nós escolhêssemos o próximo. Mas o próximo a gente não escolhe, ele se interpõe na vida. Não quer dizer o próximo que a gente ama, quer dizer o próximo que a vida trouxe. Talvez fica mais difícil isso. E Jesus conta uma das mais lindas parábolas, pelo menos para mim, falando de um homem que estava indo de Jerusalém para Jericó, o bom samaritano. E fala desse homem que caiu nas mãos de assaltantes, arrancaram tudo, espancaram-no e foram embora. Meus irmãos, existem, e aqui eu começo dizendo que na verdade, na vida espiritual nós podemos perceber que o ser humano, a humanidade na verdade, descendo para Jericó, a humanidade foi machucada, a humanidade está ferida, espancada. E na verdade o bom samaritano é Jesus, é o único que se debruça sobre a humanidade, é Deus que encarnou e veio em seu Filho Jesus para resgatar a humanidade caída à beira do caminho. Foi Jesus que veio, desceu do cavalo, como diz no Novo Testamento, abrindo mão da sua condição humana em tudo menos no pecado, tornou-se um de nós. E o que ele veio fazer? Nos acolher, nos abraçar, nos curar, nos dar vida. Mas falando do próximo, quantos dos nossos irmãos não foram violentados? Violentados, eu não estou dizendo só sexualmente, arrancada a dignidade da pessoa. E meus irmãos, para pensar, quando uma pessoa, por exemplo, perde o emprego, quando uma pessoa é arrancada do seu mundo, ela é espancada, arranca a dignidade, porque veja bem, um pai de família, o que não é uma dignidade, uma mãe de família poder colocar comida na mesa? Não é dignidade um pai, uma mãe de família poder oferecer aos filhos roupa? Não estou dizendo roupa de marca, gente, eu não estou caindo aqui em cifrões. Eu estou falando de oferecer para a família comida, um teto, poder oferecer um tênis, poder oferecer uma escola, saúde. Então paremos para pensar como as pessoas estão machucadas. Na vida afetiva, se eu falei da vida espiritual, na vida afetiva, como as pessoas estão machucadas, feridas, maltratadas.
E a gente sabe que isso, cuidado, isso vai estourando na gente, não vai? Eu vejo muita gente que vai estourando internamente. Filhos queridos, e o que é que faz um homem tão inteligente como um sacerdote do tempo e hoje, sacerdote do tempo que sabia de cor o que era misericórdia, mas não conseguiu, um levita, conhecedor da lei, até que um povereto de um samaritano que não era nem, era chamado de pecador, samaritano que era um homem desprezível, inimigo dos judeus, era tido assim. Ele para, chega perto. Eu gosto muito de pensar isso. É Deus fazendo isso comigo e com você. É Deus que chega perto da humanidade, a encarnação. Não consigo tirar isso do meu coração. A encarnação. Deus que chega perto numa manjedoura. Deus que chega perto nas nossas dores. Deus que chega perto nas nossas fragilidades. Deus que chega perto, Ele não foge do leproso, Ele não foge do pecador. Gente, só isso bastaria nós sabermos que Deus não foge, mesmo quando eu estou no pecado. Ele quer me tirar. Querido povo de Deus, mas se isso, tudo que eu falo de Deus, somos nós que deveríamos fazer. Chegar perto de quem está machucado. E aqui não é fácil, porque às vezes aquele que está na beira do caminho é um alcoolista. E a família está cansada, porque cansa. Às vezes o que está à beira do caminho e é o nosso próximo, é um usuário de drogas. Às vezes o que está à beira do caminho é alguém que a gente já, de alguma forma, se fosse pelo sentimento, já não seria. Aqui não é sentimento, é decisão. Mas veja as atitudes, os verbos. Chegar perto. Depois, além de chegar perto, ver. Você vai dizer, tão simples ver. Não é não, filho. Às vezes nós estamos tão focados em nós mesmos, ou às vezes nós estamos olhando um objetivo, um cifrão tão longe, que a gente não enxerga do lado. A gente não enxerga o vizinho de baixo. Esses dias me contaram, não foi no nosso território paroquial, mas uma senhora idosa que morava no apartamento aqui no centro, para lá, subindo, encontraram depois de 2 dias morta, com sobrinhos que vão até abrir processo contra mim, mas depois que vão brigar pelas coisas dela, vão. Às vezes a gente não vê o vizinho de baixo, de cima. Às vezes a gente não vê no ônibus alguém que está, uma mulher grávida que precisa sentar. A gente não vê. E se vê, fecha o olho para não enxergar. Vê. Sentiu compaixão. Aqui eu gostaria que a gente pensasse, quais são os sentimentos que a gente tem? A gente sente compaixão quando a gente vê um morador de rua. A gente sente compaixão, alguém na família que está passando necessidade. A gente sente compaixão quando alguém chora. A gente sente compaixão quando a gente encontra alguém que está doente. Eu não estou falando de dó,
Eu estou falando de compaixão, de consternação do próprio coração e da alma que se desdobra em querer fazer alguma coisa. Ou mesmo entre parentes, puxa, aquela pessoa, eu nem atendo. Não é porque é chata, porque sempre fala de problemas. Sentiu compaixão, aproximou-se, fez curativo. Você percebe que isso só é para quem está perto. Eu fico pensando ontem à noite quando eu li, e hoje de manhã, por várias razões, eu fiquei nesse curativo. Que você tem que ir lá trocar bandagem, que você tem que ir lá ser delicado, e o remédio que tinha era óleo e vinho. Mas não só, a pessoa pegou, colocou no próprio cavalo, no próprio animal, que seja o jegue, que seja o que for, na época não era comum cavalo, e levou para uma pensão. A igreja, é um São Pio que dizia que nunca se bate a porta por um que sofre. Uma Santa Dulce, que chegou a colocar no galinheiro, mas não deixou de ajudar. Uma Calcutá, que o que ela podia era dar um lençol para morrer com dignidade, mas fazia. Às vezes a gente coloca que nós queremos fazer tanto, e por nós queremos fazer tanto a gente não faz nada. Mas ele colocou numa pensão, e veja que ele foi avalista, e deu um dinheiro e disse: se ele gastar mais eu volto. Olha a fé que ele tinha num estrangeiro, a fé que ele tinha num desconhecido. Filhos queridos, o Evangelho de hoje nos coloca a refletir Jesus, o bom samaritano. O Evangelho nos faz pensar como nós lidamos. Aquele que usou de misericórdia, e hoje, veja, é um dia de São Benedito, sim, mas exatamente porque toda sexta-feira nós temos a devoção de Jesus misericordioso. Hoje é dia de Santa Faustina Kowalska, e falado do Evangelho, eu me sinto tocado em falar dessa mulher, Santa Faustina, se me permitem. Tanto que eu estive lá, e foi uma visita muito marcante, em várias coisas. Mas Jesus misericordioso, que eu acredito que é uma devoção que deveria nos fazer agir com misericórdia. Quando nós falamos de Santa Faustina, que se celebra hoje, e nem tem a oração, porque ela foi canonizada 2000, e o nosso lecionário não, o nosso missal ainda diz que está pronto, está para sair com os novos atuais santos. Mas quando nós pensamos em Santa Faustina, que nasceu na Polônia em 1905, a gente não pode esquecer quem foi ela. Uma menina simples da Polônia, que ajudou a criar os irmãos, ordenhava vaca, tirava leite, não pôde nem estudar, estudou 3 trimestres, e depois a escola fechou para os adultos, e era só alfabetização. Com 15 anos, veja, foi trabalhar de empregada doméstica, sentiu vocação à vida religiosa, falou com o pai, com a mãe, não,
porque precisava dela para trazer dinheiro para casa, tinham muitos filhos para criar, e ela obedeceu. Uma menina simples, Santa Faustina, que depois dessa desilusão, da reprovação dos pais, ela seguiu a vida. Dizem que ela aproveitou da vida, mas lá em Varsóvia, era um aproveitar da vida, gostava de dançar, até que uma vez, dançando, Jesus disse que a queria, mas ela era tão sem instrução e pobre, que ela ficava de porta em porta no convento, não deram lugar para ela, até que um dia aceitaram, mas ela não tinha dinheiro para comprar um enxoval. Você percebe as provações? Eu gosto de contar essas coisas, porque a gente deveria pensar, meu Deus, a minha vida é tão difícil, será que é tão difícil assim? Teve que trabalhar mais 1 ano, pela comida, para que o dinheirinho dela, como empregada doméstica, comprasse enxoval para entrar no convento. Quando entrou no convento, como noviça, votos perpétuos, por ser uma freira sem instrução, trabalhava na cozinha, na limpeza dos corredores, e nunca reclamou. Aceitava com humildade. Conseguiu lidar com a sua própria fraqueza. Até que um dia, ela recebeu uma grande visita. Jesus. Lembra daquele texto, Deus escolhe os simples para confundir os fortes? Lembra do Magnificat? Quando Nossa Senhora proclamou, Deus olhou para a humildade de sua serva. É impressionante ver essas coisas. E quando Jesus apareceu, a chama de a minha secretária. O que o mundo renegou, Deus escolheu. Minha secretária, a secretária da misericórdia. E ela lidava muito bem com essas revelações. Ela disse certa vez, nem as graças, nem as revelações que eu tive, nem os êxtases que passei, isso para mim é muito menos do que a minha vida interior com Deus. O que mais desejo é essa íntima união com Jesus, como que dizendo, eu abriria mão de todas as revelações, abriria mão dos êxtases, mas da intimidade com Deus, jamais. Essa mulher, eu diria que semi-analfabeta, nos deixa grandes ensinamentos, na sua vida pessoal, mas também no diário de Santa Faustina, um diário que vale a pena. Não é fácil de você ler inteiro, mas é um livro de se ter. E aqui e acolá, eu li uma vez, quando assumi essa paróquia. Hoje eu tenho para consulta, mas é de uma riqueza tão grande. Ensinamentos que essa mulher nos deixa sobre a própria misericórdia. Como disse Jesus, foi o samaritano que usou de misericórdia. Como Jesus disse, eu não quero sacrifícios, eu quero misericórdia. Talvez nós aprendêssemos a ser mais misericordiosos. Ela dizia, hóstia santa, sustentai-me, fechai meus lábios às murmurações e às queixas. Quando eu me calo às murmurações, então sei
que vou vencer. Ela dizia: quando eu recebo a hóstia, eu peço com todo fervor que o Senhor cure minha língua, para que eu não ofenda a Deus e jamais ofenda o próximo. Quero sim que, curado pela hóstia santa, minha língua só glorifique a Deus. A alma atingirá a santidade se tomar cuidado com a língua. Ela nos ensina sobre a santidade. Ela disse: a santidade não requer muito esforço, apenas uma intimidade com Deus, uma união da minha vontade e a vontade de Deus. Olha o que Santa Faustina diz: Deus nunca força a nossa livre vontade. Você escutou? Veja o Evangelho. Deus não forçou o sacerdote a se debruçar. Deus não forçou o levita. Mas quando o samaritano, bendito o samaritano, depende de mim e de você aceitar a graça de Deus ou não. Depende de mim e de você colaborar com a graça de Deus ou desperdiçá-la. Como cristãos, nós temos a graça de Deus, mas muitas vezes eu e você podemos desperdiçar a graça. Você pode, da mesma forma, desperdiçar a vida. A gente pode desperdiçar casamento, a gente pode desperdiçar um sacerdócio, a gente pode desperdiçar a eternidade, mas ela nos é dada. Mas a gente pode desperdiçar, porque Deus é amor. Santa Faustina, Jesus misericordioso, nos ensina confiar sempre em Jesus. Às vezes a gente acaba confiando em nós mesmos, e sabia que isso é uma armadilha. Confiar nas nossas próprias forças é uma armadilha, que logo leva à desesperança. Nós devemos, por isso, Jesus pediu para colocar e escrever embaixo. Aqui nós estamos com o altar meio impróprio, porque nós estamos reformando os vitrais, mas foi pedido para colocar embaixo: Jesus, eu confio em vós. E às vezes nós caímos na própria armadilha de eu confio na minha força. Gente, não confie em você mesmo, confie em Deus. Não é desprezo de si mesmo, mas é saber que nós somos feitos de barro. Confie nos nossos caprichos, confie nos nossos desejos mais escondidos, confie nas suas vontades mais desarmoniada, a vontade fragilizada. Você vai ver onde a gente vai. Confie em Deus. Santa Faustina aprendeu num retiro de 3 dias que no momento de dúvida, no momento de abatimento, sempre o abatimento não é de Deus, tá? No momento de dúvida, no momento de provação, Jesus dizia: recorra a mim. Que ensinamento, meus irmãos! Recorrer ao bom samaritano por excelência, não ter vergonha do Senhor e recorrer a Ele, que vai pegar o óleo, o vinho, e na devoção de Jesus das Santas Chagas, vai pegar uma gota do seu sangue para ser o nosso bálsamo, o nosso metiolate, o nosso remédio. Oh Senhor, ela aprendeu muito cedo que num momento de tentação
não discuta. Nunca negocie com o diabo. Fuja dele. Está no seu diário. Lembrando que quando os nossos primeiros pais, Eva, tentou conversar com a serpente, foi ludibriada na tentação, e somos tentados. Jesus foi. Fujamos. Não tem meio termo. Se nós cedemos um pouquinho, meus irmãos, é uma vitória para Ele. Não dá para ceder na tentação, porque Ele é muito mais forte, e nós somos fracos. Não sei se você percebe, a gente, meu Deus, quanta queda que a gente tem. Então, exatamente por saber que a gente cai, não ceder à tentação. Dos ensinamentos de Santa Faustina, a gente aprende tanto. E ela dizia, e como é importante a gente procurar um confessor. É verdade que na pandemia está mais difícil para confessar, mas precisamos. A confissão é um remédio. Cuidado com o amor próprio. Às vezes a nossa autoestima de nós mesmos nos é perniciosa. Jesus falava isso para ela. Nunca colocar o amor próprio em primeiro lugar. Olha aquele sacerdote, o amor próprio. Vou me debruçar sobre um samaritano, o levita. Vou perder meu tempo com... Sabe Deus o que ele fez por merecer para estar aí ensanguentado na beira do caminho? Às vezes nós temos um amor próprio muito grande, que aí não cede, não perdoa, não ama, não ajuda. Você pode perceber as grandes brigas, as grandes separações, ela vem fruto de um amor próprio exagerado. Concorda? Pode perceber casais que estão há anos e se separam porque o amor próprio ficou muito alto, de um ou do outro, dos dois. Tenha paciência consigo mesma. Confie em mim. A falta de paciência comigo e com você, o que faz? A gente desanimar. Isso São Pio já falava muito. Santa Teresinha já dizia muito. Se nós não tivermos paciência conosco mesmo, a gente desanima. Não é paciência que nos faz continuar, querer viver no pecado. Paciência das quedas, paciência dos erros, paciência das limitações, paciência do processo de maturidade, paciência que nos faz ter confiança em Deus. Jesus alertou Santa Faustina, está no seu diário, e alerta nós, que as nossas mortificações, oração e jejum, são armas interiores na guerra. Nós vivemos uma guerra. A mortificação, o jejum, a oração intensa é uma arma interior poderosa. Mas nós não queremos isso. Nós não queremos esse ensinamento que toda quarta-feira de cinzas nos lembra. Nós temos preguiça, na verdade. Fuja da murmuração. O diabo é mentiroso. Ele estimula fofoca, ele estimula falsas convicções. Nunca mate a reputação de uma pessoa. Gente, isso é muito sério. Não importa o que os outros façam, age conforme Deus pede. Que ensinamento! E isso às vezes dentro de casa, às vezes na nossa comunidade. Eu dizia esses dias, sempre vai ter um agindo pior do que eu, ou melhor.
Às vezes a gente tem a tentação de olhar para o menos. Mas por que não? Não importa o que os outros fazem, eu vou viver o Evangelho. Teria muito mais, mas o Diário de Santa Faustina nos ensina muito. Só me permita dizer mais duas coisas. Quando você tiver o dissabor da incompreensão, da repreensão, lembre-se, eu não posso controlar quem não me ama. Eu não posso controlar quem me repreende, mas eu posso controlar minhas respostas e a forma de eu reagir a isto. E por fim, quando tiveres medo, quando tiveres desânimo, bata na porta do meu coração. Eu te acolho.